agradecer a Deus pela segunda vez eu estou aqui. Eu quero dar Arlete, do Pedrinho ali atento, já programando seu canalzinho. Então, a vida da Rosa, do Edson, das crianças, Gabriel, Daniel. Eu gostaria de agradecer muito a Deus por esses momentos na vida da gente, né? Porque o Senhor ele reserva esses momentos. Nós precisamos ter esses momentos, né? Então, eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estar reunido com os irmãos, tá? Então, é assim, nós vamos falar hoje de Evangelho, né? Vamos falar hoje de Evangelho. Então, eu queria falar sobre as más e as boas notícias, né? Vocês não estão acompanhando, acho que a Arlete somente a Arlete, acompanhando as lições de escola dominical que tem sido trazida pelo nosso irmão Anderson, seminarista Anderson, né? Tem sido de grande valia, gente, está sendo muito maravilhoso. Nós estamos aprendendo muito, né, irmã Arlete? Nós estamos aprendendo bastante. Eu comecei a pegar uns ganchos na escola dominical e a gente vai falar um pouquinho sobre o Evangelho, né? Hoje, sobre as más e as boas notícias, né? Vamos começar pelas más notícias, a gente encerra com as boas notícias, tá bom? Então é assim, são 6 pontos, 3 pontos para as más notícias e 3 pontos para as boas notícias. As más notícias começam com o pecado, né? Só podemos começar por aí, né? O pecado. Então é assim, eu vou fazer algumas perguntas para os irmãos, hoje vai ser um culto interativo, tá bom? Então, assim, após Deus ter criado o homem, Deus deu uma ordem, entendeu? Deus criou o homem, colocou ele no jardim do Éden, preparou tudo, os seres viventes, né? Ele dominou sobre os animais, mas Deus deu uma ordem para Adão. Qual foi essa ordem, irmãos? Quem responder vai ganhar uma bala juquinha. Não comerá do fruto. Então, a ordem do Senhor de Deus foi essa: de toda a árvore plantada no jardim pode comer, mas a árvore do bem e do mal, do conhecimento, não comerás, porque se comer, morrerá. Né? Então a ordem diz assim: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, se comer está pecando, né? Se dela comer, certamente morrerás, né? E o que o homem fez? Comeu. Olha só, ele não resistiu e comeu. Mas por que ele comeu do fruto? Por que ele comeu? Não, tá, mas por que ele comeu? Porque a esposa falou se ele comesse, ele seria Deus. Que a esposa falou para ele comer. Só que a ordem de Deus para Adão foi antes de criar Eva. Antes que Deus formasse a mulher, ele tinha dado essa ordem para Adão, né? Depois que Adão recebe essa ordem, Deus cria Eva. Então, quer dizer, uma outra pergunta: Adão tinha como não comer? Ele podia não ter comido? Ele podia não ter comido, né? Porque Deus falou assim para ele: se comer, não coma. Se comer, vai morrer. Então, a gente entende que ele poderia não ter comido, mas ele comeu e pecou, né? E destituído foi da glória de Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. Então quer dizer, ele poderia ter comido, mas o homem até hoje escolheu pecar. O homem até hoje, Pedro, escolhe pecar. Ele escolhe continuar fazendo o que não é agradável. Aquilo que Deus manda não fazer, o homem continua fazendo. Então tá bom. Segundo ponto das más notícias: morte. Né? Porque o pecado gera a morte. O pecado gera a morte. Então tem 3 aspectos dessa morte: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. São os aspectos da morte, né? Vamos falar, o primeiro aspecto é o aspecto da morte espiritual, a separação do homem com Deus. Está em Gênesis 3:8, quem puder abrir, abre 3:8 e lê. Quer dizer, então está escrito assim: esconderam-se da presença do Senhor Deus. A separação de Deus com o homem. Quando eles cometem o pecado,
pecado e se veem nus, eles perceberam o que tinham feito e pecaram. E o versículo 8 diz que eles se apartaram da presença do Senhor, porque eles tiveram medo. O primeiro aspecto, o primeiro aspecto é esse, a separação de Deus, do homem com Deus. O segundo aspecto da morte é a separação, é a morte física, quer dizer, a separação do corpo e da alma. Porque quando Deus diz assim, se comeres morrerás, aí ele já está anunciando a morte daquele homem. Eu não vou entrar aqui no mérito na questão do homem ser eterno. Deus criou o homem para viver eternamente. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas como está aqui na palavra que diz que se comer certamente morrerá, o homem passa a estar nesse estado. A morte física. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Vai chegar uma hora, chega uma hora que todos morrem. A pessoa vai envelhecendo, as células vão morrendo e a pessoa chega a uma certa idade e morre. A Bíblia fala em 120 anos, mas a gente sabe que a pessoa está chegando aí aos 80, 90 anos, já começa alguns órgãos a falhar e a pessoa já começa a morrer mesmo, né? As células vão morrendo. Então, essa separação do corpo e da alma significa o quê? Que o corpo vai voltar para o pó. O corpo vai voltar para o pó. Se comer, vai morrer. Adão comeu. Então, e quando ele sai da presença do Senhor, ele sente medo, ele viu que pecou, ele sai da presença do Senhor, foge, né, da presença do Senhor. O Senhor tem que buscar onde você está, né? O Senhor vai atrás de Adão. Então, quer dizer, a morte física é justamente isso. O homem peca, a tendência do homem é morrer. E ele vai morrer, ele vai para o pó. E a alma volta, o espírito volta para Deus, porque foi ele que entregou. Muito bem. O outro aspecto é a morte eterna, inferno. Porque a vida eterna é com Cristo. E a morte eterna é o inferno. Não tem como escapar, né? Separação eterna com Deus. Eu acho que se você olhar para a morte espiritual e a morte física, você ainda tem uma esperança, né? Porque Deus encontra com eles, cose a roupa para eles, né? A morte física vai morrer, certamente vai morrer. Mas a morte eterna, ela é um processo irreversível. Porque aqueles que estão, né, os que lá são lançados, não há chance de que lá saiam. Esse é o terceiro aspecto da morte, que é a consequência do pecado, tá? O terceiro ponto das más notícias é as obras de justiça. Quem é que pode dizer as suas obras de justiça para mim? Alguém aqui pode falar para mim as suas obras de justiça? Não? Ninguém pode falar para mim das suas obras de justiça? Por que não? Por que não? Porque nós não temos nenhuma obra de justiça, né? As nossas obras de justiça. Isaías diz lá, eu não consigo me lembrar, não guardo muito o versículo, mas Isaías diz assim, olha, que as nossas justiças são como trapo de imundícia. As nossas justiças são como trapos de imundícia. Imagina as nossas injustiças. Imagina se as nossas justiças são como trapo de imundícia, imagina as nossas injustiças, não é mesmo? Então quer dizer, não temos justiça nenhuma. Irmãos, nesses três aspectos, pecado, morte e as nossas falhas e imundas obras de justiça, porque não somos capazes de praticar nenhuma obra de justiça, nem o melhor homem do mundo. Lembra quando o jovem rico chega para o Senhor Jesus e diz assim, Senhor, né, meu bom, eles chamam o Senhor de meu bom. O que Jesus diz? Bom, por que me chamas bom? Bom só tem um. Então quer dizer, por mais que o homem tente buscar em si próprio as suas boas obras, não encontra, porque não existe. O homem com o pecado se vê incapaz, completamente incapaz. Não há nada que se possa fazer, que se possa alcançar a justiça. Sou justificado pelo aquilo que eu sou, pelo que eu faço. Sou bonzinho, eu vou à igreja, eu dou dízimo. Eu não falo palavrão, eu não roubo, eu não mato. Né? Eu sou bom com meus amigos, eu dou esmola. Nada disso que você possa fazer, nada, nada.
vai te botar justificado diante do Senhor. Aí alguém pergunta assim, gente, então o que acontece? O que nós vamos fazer? Quem poderá nos ajudar? Quem? Como é que fica? Nós somos crentes, nós somos igreja do Senhor. Estou falando para crentes. Mas o ímpio que ouve isso aqui que eu acabei de falar, né? Pecado gerando morte, né? Nós não temos condições de praticar um sequer bem para justificar a nossa vida diante de Deus. E como é que nós ficamos? Aí eu gostaria de falar das boas notícias, né? Aí entre as boas notícias, o amor, né? O amor de Deus, né? O seu grande amor resolve providenciar alguém para aplacar a sua ira. Mas que ira é essa? Né? O Senhor criou o homem e disse que criou bom, foi bom que Ele criou. Ele criou tudo, Ele criou o jardim, Ele criou a terra, Ele criou tudo que existe e colocou o homem como um ser supremo, não é? Ele colocou como um homem ser supremo, mas o homem não honrou, não agradeceu, não louvou, não deu honra ao Senhor. Vocês lembram lá no Egito, quando aquele povo clama, e o Senhor tira com o braço forte aquele povo, aquele clã, né, de dentro do Egito, aquele povo, assim que a primeira vez que tem murmura, né? Lembra quando Deus diz assim lá no Antigo Testamento para Moisés, eu vou exterminar. Deus tem vontade de acabar com aquele povo. Aí Moisés, não, Senhor, tirou o povo do Egito para matar no deserto, o que vão dizer? Não é? Então quer dizer, o Senhor estava irado. O Senhor estava irado. Então quer dizer, o Senhor precisava providenciar alguém para aplacar a sua ira. Essa bondade do Senhor a gente chama de amor, um amor incondicional, um amor que providencia aquele que vai tomar o nosso lugar. Mas que Deus é esse? Aí você pergunta, que Deus é esse? Né? As pessoas se perguntam aí fora, mas que Deus é esse que dá o próprio Filho? Né? Mas isso é o grande amor de Deus. Ele precisa ser justo consigo mesmo. Deus precisa ser justo consigo mesmo, certo? Alguém tem que ser punido. Se nós fôssemos punidos, a raça humana não existiria mais. Se fosse por conta da nossa punição, nós não existiríamos mais. Mas Deus não criou o homem para ser extinto. Deus criou o homem para o seu louvor, para a sua glória. E Deus não podia fazer esse povo entrar em extinção, né? Então Deus providencia, já sabendo que o homem nada poderia fazer. Ele providencia o alívio, ele providencia alguém para ser punido. O segundo aspecto das boas novas é Cristo. Cristo é o segundo aspecto das boas notícias, tá? A palavra diz que Jesus é nosso advogado fiel. Um advogado advoga na causa do réu. Não é assim? O tribunal não é assim? Um advogado advoga na causa do réu. Por exemplo, um tribunal. Alguém aqui pode, num tribunal humano, eu quero que eu faça o seguinte, juiz. Eu sei que o senhor está irado, o senhor quer mandar todo mundo para a cadeira elétrica, mas eu vou tomar o lugar do Betinho. Eu não quero que o Betinho seja punido, não. Eu vou tomar. Eu não posso. O juiz não vai aceitar que eu tome o seu lugar no tribunal humano. Não vai aceitar. Agora, o juiz aceita sim. O juiz aceita Cristo para livrar-nos das acusações, destes pecados. Então é assim, Deus, por amor, providencia um substituto. Ele aceita. Quando Jesus Cristo se propõe a ser o nosso advogado fiel, a advogar a nossa causa, Deus providenciou o seu próprio Filho por amor à humanidade, por amor àqueles que Ele quer preservar. E Ele dá o seu Filho para que nele seja castigado os nossos castigos, o nosso pecado. Né? Pune a Jesus em nosso lugar. Veja bem, isso é amor, é muito amor. Ele pune o próprio Filho no nosso lugar. Isso é muito amor. Ele e não nós somos presos naquela cruz. Ele foi, nós não fomos presos naquela cruz. E Jesus, o justo, sem qualquer pecado, recebe o castigo que deveria ser nosso. Mas Ele recebe em nosso lugar. O amor do Senhor permite que nós entendamos assim.
que Jesus Cristo morreu em nosso lugar, recebeu toda a ignomia, recebeu toda a vergonha. A morte de cruz era uma morte vergonhosa. Foi cuspido, deram vinagre quando ele sentiu sede. E aquilo tudinho que ele passou, nós deveríamos ter passado. Nós deveríamos ter passado. E ele precisava ser tanto Deus quanto homem para passar por aquilo. Um homem sem pecado. Foi tentado, mas em nada pecou. Então, nós não podíamos estar no lugar de ninguém, mas ele pôde estar no nosso lugar. O terceiro aspecto da boa notícia, irmãos, é a cruz. A própria cruz é o aspecto da boa notícia. Porque para muitos, como eu falei, é símbolo de vergonha. Para os crentes, é símbolo de vitória, certeza da salvação. Pois a palavra diz, irmãos, que morremos com Cristo, mas ressuscitamos com Ele para a vida eterna. Ele morreu? Morreu, mas Ele ressuscitou. Então morremos com Ele. Ele nos dá a oportunidade de, juntamente com Ele, morrermos, mas na garantia de que ressuscitaremos também com Ele. Não é assim? Não é assim que nós aprendemos desde cedo? Ressuscitamos para a vida eterna. Porque a substituição foi perfeita. Essa substituição, Deus providenciou um substituto perfeito. Não podia ser outro. Só poderia ser Jesus Cristo. Né? Antes da fundação. Olha, quando o Senhor faz aquela afirmação, faremos o homem, façamos o homem com nossa imagem e semelhança. O pecado quebrou essa imagem. O pecado distorceu essa imagem. Nós não conseguimos mais nos achegar a Deus de cara lavada, vamos dizer assim, de rosto aberto. Nós não podemos mais chegar assim. A nossa imagem foi distorcida pelo pecado. Mas com essa morte na cruz, nós temos acesso ao Pai. Né? O véu foi rasgado de baixo para cima e podemos ter acesso ao Santo dos Santos. Né? Agora nós temos esse acesso. Voltamos a ter aquela comunhão com o Senhor que tinha sido quebrada com o pecado. Porque Cristo, Ele morreu no nosso lugar para isso, para nos dar acesso ao Pai. E nós temos, pela morte de Cristo, morreu pelos nossos pecados, nós temos acesso ao Pai. A substituição foi perfeita, o justo pelo injusto. Isso o homem comum não consegue entender. Isso o homem natural, vamos dizer assim, não consegue entender. Mas o próprio Deus, o próprio Senhor, nosso amado Senhor, Ele nos concede entender isso, aceitar, está no nosso coração, está dentro do nosso coração, essa certeza que morreu em nosso lugar. Foi sim, o justo pelo injusto, mas agora não somos mais injustos, não é isso? Eu quero concluir, irmãos, dizendo que não precisamos mais correr atrás da nossa própria justiça. Não precisamos mais correr atrás da nossa própria justiça. O próprio Deus se incumbiu de buscar o homem. Veja, o próprio Deus se incumbiu de buscar pessoalmente o pecador. A obra de Cristo foi perfeita. Lá em 1 Pedro 2, versículo 24, vamos ver o quanto a obra do Senhor foi perfeita. 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 24. Diz assim: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os nossos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos curados, fomos sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos conservaste ao pastor, o bispo da vossa alma. Foi perfeita. A obra de Cristo na cruz, ela foi perfeita. Não deixou nada por acabado. Então quer dizer, irmãos, somos agora justificados por Cristo. A nossa justiça está em Cristo, não nossa. O Senhor aceita, Deus aceita a nossa justiça através de Jesus Cristo, o justo. Ele foi o justo, né? E justificados, automaticamente somos regenerados. Por que precisamos ser regenerados?
para poder praticarmos a justiça de Deus através de Cristo, né? Aí eu encerrei aqui como o plano da Trindade. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito aplicou e capacitou, porque é o Espírito Santo que nos capacita nessa certeza de que o amor de Deus, pelo Filho que ele enviou na cruz, tirou o pecado daqueles que ele precisava. Olha, quando a gente para pensar nessas coisas, eu me emociono, porque eu olho para a minha vida e falo assim, gente, como pode alguém sentir tanto amor? Porque se não fosse o amor de Cristo, se não fosse o amor de Deus através do seu Filho, nós não estaríamos aqui, né? Não poderíamos louvar a Deus, adorá-lo, honrá-lo, né? Não poderíamos entregar a nossa vida nas suas mãos. Agora nós podemos, porque o próprio Cristo nos capacita a fazer isso. É por Ele que somos justificados, amados, queridos, somos separados para viver uma vida digna diante dEle. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, o Senhor tenha, como nos conceda, mas estamos reunidos para falar no seu nome. Tá bom? Tá, irmão, vamos ficar de pé e vamos orar para nós terminarmos? Oremos. Santo Deus eterno Pai, Pai amado, Senhor, a Tua igreja se reúne neste lugar, Senhor, com a Tua permissão, Senhor, porque nós queremos te dizer que nós adoramos, Senhor, nós te honramos, nós queremos glorificar o Teu nome por tão grande amor, Senhor, pela salvação que Tu nos concede em Cristo Jesus, Senhor. Nós temos, Senhor, a nossa simplicidade, o nosso entendimento, nós alcançamos, Senhor, essa graça, porque é graça, é favor não merecido. Nós não merecemos, Senhor, o amor que Tu sentes pelos teus filhos. Nós não merecemos. Aliás, nós merecemos sim, porque foi através de Cristo, Senhor, que nós conseguimos alcançar o que nós alcançamos, Pai. A graça de poder estar na Tua presença, de louvar o Teu nome, Senhor, de render graças, Senhor, todos os dias pela manhã, quando acordamos, Senhor, pelo pão que Tu nos concede, Senhor, diariamente, pelas bênçãos e graças, Senhor, que tem derramado sobre a nossa vida. Nada tem nos faltado, Senhor. E quando nos falta, nós sabemos, Senhor, que o Senhor é fiel e não nos deixa padecer nas necessidades, Senhor. De qualquer maneira, de qualquer modo, o Senhor vai arranjar um jeito de nos sustentar e nos tirar, Senhor, dos nossos problemas, das nossas aflições, porque confiamos em Ti, não confiamos em carros, não confiamos em homens, mas em cavalos, em homens, nós confiamos, Senhor, em Ti, na Tua vontade sobre as nossas vidas, porque as Tuas promessas se cumprem, Senhor, na vida do Teu povo. Por isso nós estamos aqui reunidos, porque sabemos, Senhor, que Tu és fiel, que Tu és um Pai amoroso, que Tu nos guarda nas Suas santas mãos. Te pedimos, Senhor, que perdoe os nossos pecados, perdoe, Pai, as nossas falhas. Temos pecado, Senhor, somos falhos, devemos, Senhor, estar sempre na Tua presença, Senhor, reconhecer que somos falhos, sim. Mas, Senhor, Tu nos abençoa, Senhor, com arrependimento, porque até o arrependimento que temos, Senhor, é o Senhor que coloca no nosso coração, para sermos capazes de nos arrepender. Pai, então nós te agradecemos pelas nossas famílias, por este lugar. Pai, abençoa esse bairro, abençoa essa rua, abençoa os vizinhos de frente, de lado, Senhor, dos fundos. Abençoe, Senhor. Guarda esta casa, guarda este lugar, Senhor. Que seja aqui, Senhor, um ponto onde as pessoas saibam que aqui é pregada a palavra de Deus. Aqui pessoas crentes, Senhor, louvam o Teu nome com alegria, sem vergonha, Senhor, sem nenhum motivo para se envergonhar, porque o Deus que nos faz agir assim é o Deus soberano, é o dono da prata e do ouro, é o dono de tudo, é o dono do morro, é o dono da estrada, é o dono de tudo, Pai. Muito obrigado. Nós pedimos isso e agradecemos. Em o nome de Jesus, Senhor. Amém.